Olá, irmãos queridos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Juliana Gonçalves, cujo nome é Amparo entre Irmãos. Bem, vocês sabem que este texto escrito pela irmã Juliana Gonçalves foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas, escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Juliana Gonçalves, por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Quero pedir então aos irmãos que já abram as suas Bíblias em Marcos 15, nós vamos ler do versículo 21 até o 41. E eu quero pedir também que vocês compartilhem essa mensagem. Novamente, não porque sou eu dizendo, mas porque a gente estuda a palavra de Deus, é o nosso devocional. E é bem bacana que outras pessoas tenham a oportunidade de estudar com a gente. Sem contar que, se você compartilhar, se você escrever lá uma mensagem, se você acionar o sininho, enfim, qualquer interação que você faça com este canal, aquilo que entendi, o algoritmo vai entender que são mensagens importantes e que elas devem ser difundidas. E aí vai aparecer para outras pessoas, tá bom? Eu vou pedir que os irmãos orem comigo para que nós possamos, então, começar a fazer o nosso devocional. Senhor Jesus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, de podermos anunciar a tua palavra. Como é bom, Senhor, aprender de ti. Que nós possamos sempre estarmos amparados de ti e conectados uns com os outros. É em teu nome que oramos. Amém. Bem, vamos lá, vamos ler Marcos 15, do 21 ao 41, quando Jesus é crucificado. E diz assim: E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. A cruz de Jesus, né? E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele, Jesus, não o tomou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros? E não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz para que vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém?
Bom, o nosso versículo de hoje é o 40, que diz: estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Ora, irmãos, diante do momento da crucificação de Jesus, uma confusão tomou conta daquelas mentes, daqueles corações que o seguiram. Imagine eles que tinham certeza que Jesus era o Salvador, estava ali morto, estava ali crucificado, estava ali sofrendo. Em meio lá aos acusadores e tudo que Jesus tinha feito parecia que não fazia mais sentido, né? Os milagres, tudo que ele tinha feito ali parecia que não existiam. Mas ali também estavam os seus discípulos, aqueles que viram Jesus face a face e ouviram a sua voz. Mas na Bíblia diz o quê? Que o povo estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. Estava nem querendo saber de Jesus. Os milagres não faziam sentido e talvez porque eles estavam sendo levados pela enganação dos sacerdotes, eles se uniram para maldizer Jesus, para tirar sarro de Jesus, para dizer como ele estava numa situação horrível e não podia se salvar a si mesmo. E aí? E os discípulos, aqueles que estavam com ele, que viram os milagres, que andaram com ele todos aqueles anos? Vamos ler lá em Marcos 14:50. Diz assim, ó: e todos o abandonaram e fugiram. Gente, todos abandonaram e fugiram, é o que está escrito aqui. Mas nesse cenário aí de terror, tem um grupo de pessoas que ainda tá lá, né? Que ficou ali, ó, juntinho de Jesus Cristo. E quem eram? Eram nós, as mulheres, né? Lógico, a gente não vai aqui dizer que elas estavam lá porque eram melhores, porque eram mulheres, porque eram... Não, eram mulheres que estavam lá e a Bíblia diz isso. Então, longe de ressaltar aqui uma questão de gênero, a gente precisa observar que quem estavam ali eram as mulheres, né? Então, diante de uma situação super tenebrosa, super terrível, aquele grupo de mulheres estava juntos e estava acompanhando ali, mesmo que de longe, tudo o que acontecia. A presença daquelas mulheres era tão forte que no capítulo 23 de Lucas, Jesus Cristo consolou aquelas mulheres. Vamos lá ver, ó, Lucas, vou ler o 27 e o 28. Lucas 23, 27 e 28. Enquanto levavam, vou ler o 26. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Então Jesus consolou aquelas mulheres, né? E assim, ó, não é assim a vida toda da gente? Diante de todos os desafios, das grandes tribulações, das grandes dificuldades, a gente não pode deixar a mente, ó, e o coração da gente ficar atribulado e se isolar. Tem gente que fala assim: eu quando fico chateada eu me isolo, não quero falar com ninguém. Quando eu fico só chateada não consigo nem ler a palavra, não consigo orar. Não, irmãos, não se isole na solidão. O que você tem que fazer? Na hora que você estiver angustiado, com o coração entristecido, procura irmãos e irmãos de confiança. Procura aquelas pessoas na fé que poderão compartilhar, orar com você e, lógico, estar ali ao lado a lado. Seja também você um ombro amigo para aquele que precisa de alguém para se deitar, para chorar, para compartilhar. Chore ou recolha lágrimas de pesar. Aceite o consolo de Jesus Cristo, que pode vir por meio de lábios de um irmão. Às vezes a gente não sabe, mas Deus se revela em todos os lugares, em todas as partes, né? Por vezes a gente pode pensar, mas Deus não fala comigo. E é o irmão que está sendo ali o portador daquilo que o Senhor tem para sua vida. Então fica atenta, viu? Procura sempre o consolo do Mestre também em meio dos irmãos.
Nosso manancial termina assim, ó. Senhor, faça-me amparo para meus irmãos em dias de tribulação. Amém? Bom, vou terminar deixando aqui um abraço de urso. Lembrando que para nós que também estamos disponíveis para sermos amparo para os irmãos, para nós o abraço dá super certo. E para nós que vamos nos amparar também com os irmãos, para nós também o abraço dá super certo. Lembra também do versículo deste ano, que está no Salmo 25, que diz assim, lá no versículo 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve seguir. Amém? E aí você não vai por caminhos tortuosos, porque o Senhor vai instruir você. E agora eu vou me despedir com a frase do ano, que quem escreveu foi o pastor A.W. Tozer, que diz assim, ó, tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.